Olá pessoas, como vocês estão? Who wants to live forever? Who wants to live forever? Nesse vídeo nós vamos entrar de cabeça na saga Highlander, uma das sagas de filmes mais icônicas da década de 90. Então se prepara, pega sua pipoca, porque tá na hora daquele filmaço. I am immortal. Here we are, born to be king. Highlander 1 com certeza é um clássico oitentista. Ele tem todos aqueles elementos pulsantes dos anos 80 reunidos em um filme só. Roupas exageradas, trilhas sonoras, mais exagero. É com certeza um produto que representa muito bem a época em que ele foi lançado. Eu tenho um carinho especial pelo primeiro filme, de 1986, e ele já abre mostrando ao que veio com a banda Queen torando nos créditos iniciais do filme. Aliás, não só na abertura, mas esse filme é todo composto pela trilha sonora do Queen. Se você assistiu Highlander 1, com certeza esse aqui é seu filme favorito dessa franquia. Aqui somos introduzidos à história do guerreiro escocês Conor MacLeod, interpretado pelo Christopher Lambert, um guerreiro imortal que viveu durante eras, passando por diversos períodos da história da humanidade. Mas ele não é o único imortal nessa história. Existem alguns outros. Existe uma guerra secreta entre esses seres imortais. Quando um guerreiro arranca a cabeça do outro, ele automaticamente absorve o seu poder, se tornando mais poderoso assim. O objetivo dessa treta desses imortais aqui é que no final reste apenas um. E dentro desse universo aqui, eles são forçados a lutar um contra o outro, já que dizem que quem vencer essa guerra dos imortais, o último que sobreviver, vai ganhar um prêmio misterioso, que é uma espécie de poder ilimitado que não fica muito claro sobre o que é de fato esse prêmio. Além do Conor MacLeod, um outro destaque é o personagem do Ramirez, interpretado sempre pelo saudoso e elegante Sean Connery, que funciona como mentor do MacLeod aqui. Já o antagonismo desse filme fica por conta do vilão Kurgan, que é um outro imortal em busca do prêmio. Mas ao contrário do MacLeod, esse imortal aqui, ele é mau mesmo. Ele não tem muita profundidade de desenvolvimento, mas aqui a gente está falando dos anos 80, né? Os vilões aqui não tinham profundidade nenhuma e estava tudo bem. É interessante que os guerreiros eles têm que arrancar a cabeça do outro, como foi dito. Isso faz com que cada imortal tenha a sua própria espada. Então quando um imortal encontra o outro, automaticamente vai acontecer um duelo de espadas entre eles. Na verdade é muito fácil identificar um imortal então, é só você ver um cara no meio da cidade andando com uma espada que esse cara provavelmente é um Highlander. A influência do Highlander na cultura pop, ela é indiscutível. Isso se deve por conta da frase clássica "There can be only one", There can be only one. que aqui ficou traduzido como "só pode haver um", ou também pelo conceito de ter imortais lutando através de eras, que é um conceito deveras interessante. Highlander 1 ele é um filme de orçamento um tanto quanto limitado, dá pra ver que o filme ele é de baixo orçamento mesmo pra época. Inclusive se você reparar na sequência final em que o Conor tá lutando com Kurgan, se você reparar ali, no momento que tá rolando o Quickening, né, que é quando o imortal absorve o poder do outro, dá pra ver claramente os cabos aqui erguendo o Christopher Lambert aqui na cena. E tipo assim, você não precisa nem pausar pra ver não, dá pra ver durante o filme mesmo. Mas o que esse filme teve de orçamento limitado, ele teve de criatividade. Esse filme aqui ele é bem interessante, você vê esse conceito do MacLeod através das eras aqui. A trilha sonora também ajuda bastante. Então você pega pouco orçamento, mas muita criatividade. Trilha sonora do Queen, anos 80. Isso aqui se tornou um clássico instantâneo, o que garantiu, obviamente, uma sequência que até que demorou para sair, hein? Só que foi a partir do Highlander 1 que, de sequência em sequência, o negócio só foi indo de ladeira abaixo. E eles nunca conseguiram, de fato, fazer essa franquia aqui emplacar como uma grande franquia. Então, em 1991, Highlander 2, A Ressurreição, chegava como uma das piores sequências já vistas em um filme de
de todos os tempos. Eu não tô brincando não, Highlander 2 é uma porcaria inacreditável. Eu não sei o que estava passando na cabeça deles quando escreveram esse filme aqui, o seu roteirista lá na sala de roteiro, já que a trama aqui não tem pé nem cabeça, mano. O filme se passa no futuro de 2024, ou seja, tá pertinho, hein? Tá pertinho. E o filme inicia com o MacLeod velho numa ópera relembrando fatos do passado, porque o filme tenta criar uma mitologia e explicar a origem dos Highlanders. E aí, meu amigo? Tá que pariu. Eles vão revelar aqui nesse filme que os Highlanders nada mais são do que seres alienígenas. E o MacLeod e o Ramirez, na verdade, eles vieram do passado porque eles foram condenados a ir pro futuro em que todos os imortais iriam guerrilhar entre eles ali. O que não faz o menor sentido, já que o MacLeod no primeiro filme ele tinha uma outra origem. Por que eles reinventaram a origem do MacLeod nesse filme aqui? Além dessa besteira de viagem no tempo, existe uma subtrama aqui no ano de 2024, já que o planeta estava sofrendo com uma radiação solar. Então uma empresa criou uma espécie de escudo em volta da Terra para proteger o planeta dos raios de sol, fazendo com que seja sempre noite aqui consequentemente. E adivinha quem criou essa máquina para proteger o planeta dos raios de sol? O Connor MacLeod. Essa é a subtrama mais inútil que eu já vi em um filme na minha vida. Além disso, a gente ainda tem um vilão, que é o tal de Katana, que é um outro vilão que vem do passado pro futuro de 2024 para eliminar o MacLeod. Porque se você for pegar pela história do que esse filme aqui apresenta mesmo, não fazia nem sentido aquele vilão ali estar naquela trama, porque simplesmente ele tá aqui porque sim. A trama pareceu confusa pra você? Pois é, mas não esquenta a cabeça não, porque ela é confusa mesmo. Como as cenas de ação são ruins, o vilão é tosco e caricato. Aliás, ser tosco e caricato é uma característica desse filme todo. Ah, e a gente ainda tem o personagem do Ramirez lá, o Sean Connery, que retorna nesse filme aqui, sendo que ele tinha morrido no filme anterior. Eles deram um jeito de ressuscitar ele nesse filme aqui e colocar nessa trama. O que ele tá fazendo aqui? Por que ele ressuscita? Bom, isso aí você vai ter que me explicar porque eu também não sei. Por mais que ele não faça o menor sentido aqui nessa trama, o personagem dele aqui, o Sean Connery, é o único que me parece que de fato está se divertindo nesse filme aqui. Eu acho que ele leu o roteiro quando ele foi chamado para fazer esse filme e ele achou tão ruim que ele embarcou só pela zoeira. E pelo fato dele não estar levando essa história aqui a sério, faz com que ele seja o melhor personagem do filme, na minha opinião. Eu acho que uma das principais razões do fracasso de Highlander 2 foi que essa produção ela foi muito tumultuada. Teve inúmeras mudanças de estúdio, cortes editoriais. O filme foi lançado sem estar pronto, de acordo com o diretor. E isso, meu amigo, isso nunca é um bom sinal, né? Sem falar que Highlander 2 consegue acabar com toda a mitologia que eles criaram no primeiro filme. Essa, inclusive, era uma das maiores críticas da época, que esse filme aqui não tinha nada a ver com o filme anterior. Inclusive, existe uma versão do diretor de Highlander 2. Essa versão, se não me engano, se chama Renegade Version. Eu não sei se essa versão de diretor melhora o filme de fato, eu não consegui achar ela na net pra assistir, eu acabei assistindo essa versão merda aqui mesmo. Mas assim, depois de ter assistido esse filme aqui, dificilmente essa versão do diretor vai salvar, porque é tão ruim esse filme que eu acho que não tem nada que pode ser feito que vai melhorar essa parada aqui. Highlander 2 é lamentável e se consagra como a pior sequência de todos os tempos de uma franquia. Mas se Highlander 2 foi a tentativa de expandir o universo da franquia e não deu certo, eles tentaram fazer isso só que numa série de TV. Em 94, o Highlander ganhava um seriado para televisão, que é uma expansão do universo estabelecido nos filmes, né? Ela é uma continuação do primeiro filme. Só que o protagonismo dessa série aqui ela é de um outro personagem. Ela é protagonizada pelo Duncan MacLeod, interpretado pelo um tal de Adrian Paul. Duncan também é um imortal que viveu por séculos e luta para proteger a humanidade de outros imortais malévolos. Como ele também possui uma grande habilidade com espada, como todo imortal tem, né? O Duncan ele embarca numa jornada através de eras, enfrentando inimigos muito poderosos. A série explorou essa questão da imortalidade e como a convivência com a morte afeta os personagens. A moralidade e o impacto do tempo desempenham um papel central na narrativa, proporcionando até uma certa profundidade emocional em alguns episódios. O Duncan, como eu falei, ele é o herói principal dessa história aqui. Mas existem outros personagens como o Metus, a Amanda e o Joe Dawson, que compõem o elenco principal da série. O Connor MacLeod ele chega até a aparecer em alguns episódios, mas obviamente ele não é o foco da série aqui. Então ele acaba funcionando como um fanservice. Isso aqui tem como ponto de partida o filme original, como eu falei.
E tem algumas pessoas que dizem que depois do primeiro filme, essa é a melhor coisa que você vai assistir de Highlander. E eu acredito nisso, já que a série fez um certo sucesso na época. Ela durou 6 temporadas e teve um total de 120 episódios. Eu lembro dessa série na época sendo exibida na TV aqui do Brasil, mas eu não me recordo de ter assistido. Mas assim, pela quantidade de episódios que ela chegou a ter, eu acredito que talvez tenha rendido boas coisas aqui. Não sei se hoje funcionaria, afinal uma série dos anos 90, muita coisa mudou e o modo de fazer séries naquela época era diferente. Mas de qualquer forma, me parece que foi uma tentativa acertada de expandir esse universo. E não só a série de Highlander era lançada em 94, mas o terceiro filme da franquia, que recebeu o título de Highlander 3, O Feiticeiro. Highlander 3 ele é a tentativa de resgatar o que fez sucesso no primeiro filme. Ele ignora toda aquela mitologia merda que eles criaram no segundo filme e tentam claramente repetir tudo o que fez sucesso no primeiro. No filme novamente temos o retorno do Connor MacLeod como protagonista, interpretado com o carisma de uma porta pelo Christopher Lambert. Ele é o último dos imortais após os eventos do filme anterior, ou pelo menos é o que ele pensa que é, né? Já que uma nova ameaça surge, um tal de Kane. Kane é um imortal e antigo inimigo do MacLeod, que retorna do exílio nos tempos atuais para buscar vingança contra o Highlander e arrancar a cabeça dele também. E o filme, assim como todos os outros, ele tem uma trama simples, né? Ele segue muito a estrutura do primeiro filme. Ele foca no personagem do Kane ali, tendo um confronto com o MacLeod, o que acaba gerando bons momentos ali, momentos interessantes de ação. E esse filme aqui, ele é puro fanservice. Ele fica o tempo inteiro homenageando, referenciando o primeiro filme, fica tentando emular cenas do primeiro filme, fica tentando pegar na nostalgia mesmo, sabe qual é? Só que o problema é que ele emula o primeiro filme, ele não chega perto do primeiro filme. E aí é que tá a coisa. Eu aprecio essa tentativa de resgate da franquia. Claramente eles tentaram, mas a magia do primeiro filme eu acho que se perdeu, cara. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que era o fator anos 80, banda Queen, tudo aquilo. Sabe quando a parada é lançada no momento certo, na hora certa? Eu acho que isso aconteceu no primeiro filme. E por mais que eles tivessem tentado replicar isso aqui, não era a mesma coisa. E acaba que Highlander 3 acaba sendo um punhado de referências, mas é só um filme mequetrefe. É melhor que o segundo? Com certeza, né? Isso aí é óbvio. Mas ele tá longe de ser o clássico que foi um dia. Mas assim, ainda é assistível, então vale a pena dar um confere. Aliás, eu me recordo da chamada desse filme na tela quente, que era sempre com a música do Queen, Who Wants to Live Forever. Eu via aquela chamada e eu, caraca, esse filme deve ser muito foda, e ficava louco, mano. Christopher Lambert, um guerreiro imortal, enfrentando seu mais poderoso inimigo de todos os tempos. Highlander 3. Mas não acabou por aí, Highlander 3 não foi o último da franquia. 6 anos depois, em 2000, nós veríamos Highlander 4, a batalha final. E esse filme ele marca o retorno não só de um Highlander, mas de 2. Sim, Highlander 4 é protagonizado por Connor MacLeod e Duncan MacLeod, lá da série, interpretados novamente aqui por Christopher Lambert e o ator que fazia a série lá, o Adrian Paul, no último capítulo que seria a batalha mais decisiva de todas. Ou pelo menos isso, né? Mais ou menos. Nessa história, os dois protagonistas da franquia, Connor e Duncan, devem unir forças para enfrentar um novo inimigo, o Jacob Kell, o imortal vingativo interpretado pelo Bruce Payne. E a batalha que vai se desenrolar vai testar os limites da imortalidade dos nossos heróis aqui. O filme explora esse choque de gerações entre o Connor e o Duncan. Enquanto o Connor representa mais a velha guarda dos Highlanders, já que ele tem muita experiência acumulada ao longo dos séculos, o Duncan traz uma abordagem mais contemporânea, digamos assim, e enfrenta um grande dilema sobre o futuro dos imortais. Eu confesso que quando eu fui fazer esse vídeo aqui, eu assisti o Highlander 2, 3 e o 4 na sequência. Só por eu ter assistido esses 3 filmes merda na sequência, eu acho que eu já merecia que você deixasse o seu like e se inscrevesse aqui no canal. Na moral mesmo. E como eu não gostei muito do 3, eu já fui assistir esse aqui pensando que ia ser uma bomba completa. Mas eu acabei gostando desse filme, ele acabou sendo melhor do que o 3. Mas veja bem, não é que isso aqui é uma obra-prima e é o melhor filme de todos os tempos, mas ele não é tão ruim quanto eu achei que ele seria. As cenas de ação são bem decentes, o vilão é surpreendentemente bom, assim como a trilha sonora também é legal. Claro que ele tem muitos defeitos, né? Tem alguns personagens que são mal aproveitados e tem alguns momentos que você fica com aquela sensação de que o filme tá corrido demais. E eu também penso que isso deve ter sido bacana na época, né? Porque nesse filme você tem os dois MacLeods aqui dividindo o protagonismo do mesmo filme. Eu acho isso bem interessante. Ele queria agradar tanto quem era
era fã do filme original, tanto quem era fã da série. Mas assim, eu falando aqui, até parece que o filme é maravilhoso, né? Que ele é muito bom, né? Calma lá, jovem, vai com calma. Ele não é bom não, ele só é melhor do que os filmes anteriores que já eram ruins. E pelo fato dele ser o capítulo final dessa franquia, eu esperava muito mais dele. Esse filme aqui ele é a última aparição do Connor MacLeod, o arco dele se encerra aqui. Aliás, o Christopher Lambert nesse filme aqui, ele já dava sinais que ele já estava velho para essa franquia aqui. Não tinha como ele ficar interpretando um imortal que passou durante eras, sendo que o cara estava envelhecendo, né? Highlander 4, no final das contas, pelo fato dele ser um encerramento de uma franquia, é um final medíocre. Só que assim, a franquia em si, ela nunca foi muito boa. Só o primeiro filme mesmo que é bom. Ela nunca teve de fato seu potencial alcançado, o que é uma pena, cara. Eles desperdiçaram oportunidades muito boas aqui. Eu acho que sabe o que faltou, cara, em Highlander? Um bom estúdio abraçar essa franquia aqui e investir uma grana, sabe? Fazer uma mega produção foda. Eu acho que esse é o problema aqui, é que todos os filmes são meio de baixo orçamento e isso prejudicou muito, cara, essa franquia. Como eu falei num determinado momento aqui, esse filme ele é tipo o filme B dos anos 90 de ação, sabe qual é? Até tem uma ideia boa, mas o fato de ter um orçamento e um roteiro meio zoado, acabaram que renderam esses filmes medíocres dessa franquia aqui. Highlander então acaba no 4, a gente chega no fundo do poço em Highlander 2, só que acabou no 4, mas não acabou no 4. Isso porque em 2007, um filme chamado Highlander A Origem era lançado direto em DVD. E quando um filme nessa época ele era lançado direto em home video, ele não estreava no cinema, é porque boa coisa não era. E Highlander A Origem, ele é um insulto à franquia Highlander. It's a joke. It's all a joke. Que na boa, se já tava ruim nos Highlanders do MacLeod lá, ou do Connor, aqui eles enterraram ela de vez. Esse filme é horroroso, meu amigo. Os efeitos especiais parece que foram feitos no Paint, cenário, figurino, ação, tudo aqui é precário, mano. É o último episódio da saga do Duncan MacLeod aqui, interpretado novamente pelo Aaron Paul lá, com seu carisma também maravilhoso. Esse filme ele gira em torno de uma quest que os imortais vão em busca do poder final. Esse poder final é uma fonte de imortalidade, que supostamente essa fonte ela é a chave da sobrevivência de todos os imortais daquele mundo. E ele, obviamente, ele é acompanhado por um grupo de aliados que vão ajudar ele nessa missão, em uma jornada de muitos perigos, com um vilão escroto pra cacete, com tudo nesse filme é escroto pra cacete. Sério, mano, esse filme ele é intragável. Ele é intragável. É um exercício de paciência você começar a assistir isso aqui e ir até o final. Se Highlander 2 era ruim, esse aqui consegue ser pior ainda. Ele é o ponto mais baixo da franquia Highlander, com certeza. Porque assim, existem filmes que são ruins. Filmes dos anos 80, 90, que são filmes ruins, mas eles são trash. O Highlander 2, ele se enquadra nesse ponto aí. Ele é trash pra cacete, então você ainda consegue dar risada daquelas merda que aparece ali. Agora, Highlander A Origem é tão ruim que nem graça esse filme tem. Você assiste e só fica com raiva mesmo e querendo não assistir mais essa merda. Infelizmente, esse foi o último filme dessa franquia. Ela encerrou de uma maneira lamentável, mano. Que puta que pariu, mano. É triste. Quando você pensa que Highlander A Origem é o último da franquia, cara, dá vontade até de chorar. Eu prefiro fingir que esse filme não existe e pra mim o último filme foi o Highlander A Batalha Final. Que por mais que aquele lá não seja muito bom, mas comparado a isso aqui, Highlander A Batalha Final é uma obra-prima. E desde então a gente tá aí esperando um remake do Highlander, tá aí pra sair esse filme que vai ser estrelado pelo Henry Cavill. Eu vi umas notícias recentes, me parece que agora o projeto vai sair. Pô, espero que eles botem um bom diretor aqui e invistam uma grana legal. Pode render, cara. Isso aqui tem potencial pra virar uma nova franquia de filmes aí. Porque, pô, o conceito é muito foda, cara. Os guerreiros ali lutando ao longo dos milênios é muito foda esse conceito, cara. Eu, sinceramente, eu torço pra que dê certo e que esse Highlander novo aí chegue e se torne uma grande franquia. Mas e você? Quais desses filmes aqui da franquia Highlander você assistiu? Se você é mais novo, você já tinha ouvido falar de todos esses filmes? Deixa seu comentário aqui, vamos interagir, trocar uma ideia. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal aqui. E muito obrigado se você assistiu até aqui, eu agradeço de coração. Então é isso, até a próxima aqui no canal, Aquele Filmaço.